Eu estava lendo um versículo, uma mensagem que Deus colocou no meu coração para falar com você hoje. E você sabe que toda mensagem ela não é só direcionada a você, e sim a mim, a nós, a todos nós. Que a palavra de Deus ela é para todos, não é só para você, não é só para mim, não, ela é para todos nós. Todos nós é que Deus fala. Antes de falar dessa mensagem, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Nem sempre você vai ouvir uma palavra que te agrade. Nem sempre. Porque o nosso Deus, ele nos exorta, ele nos confronta, até mesmo para que você mude. Quando Deus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ele disse, vinde a mim, mas como você está, como está. Vinde a mim como está. Do jeito que você está, você vem até Deus. Mas ele não diz para você permanecer como você está. Você tem que crescer espiritualmente. E para você crescer espiritualmente, Deus ele precisa falar com você. Você e Deus precisa ter uma amizade, uma comunhão. E para isso, você tem que ouvir a palavra dele. Você tem que ouvir o que ele tem a dizer para você. Porque ele conhece o seu coração, os seus erros, os seus acertos. Deus conhece você. E ele quer algo a mais de você. Ele quer uma totalidade do seu coração. Ou seja, ele não quer só 50% da sua vida, da sua alma. Não, ele quer os 100%. E se alguma coisa te atrapalha, ele quer te ensinar para que você remova, para que você tire da sua vida. Porque ele não quer nada que atrapalhe vocês de caminhar na presença dele. Então, o que ele precisar falar ou fazer, ele vai fazer. Ele vai te mostrar. Aí cabe você fazer ou não. A escolha é sua. Porque Deus ele não obriga, ele não impõe. Ele ensina. Ele ensina você como agir para que você venha agradá-lo e assim sua vida começar a caminhar. Então eu gostaria que você abrisse a sua visão, a sua mente para essa mensagem. Você vai falar com Deus e vai pedir a Deus, meu Deus, me dê entendimento e compreensão para que eu venha compreender o que o Senhor tem a me dizer nessa palavra. Então, acompanha comigo, por favor, no livro de Isaías 6, no versículo 1. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha que Deus fala. No ano, olha que Isaías disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Olha só, Isaías teve uma visão de Deus. Deus tinha um plano na vida de Isaías. Deus tinha algo para Isaías, algo grande para ele.
mas ele só pôde ter essa, vamos se dizer, essa experiência com Deus depois da morte do rei Uzias. Depois, com o tempo, você pode acompanhar quem foi o rei Uzias. Olha só, todos nós cristãos, nós temos um Uzias na nossa vida. Um Uzias que atrapalha a gente de fazer a vontade de Deus. Assim como Uzias, ele, de alguma maneira, ele atrapalhou Isaías de ter visto Deus. Ele poderia ter visto Deus antes do rei morrer. Ele poderia. Mas algo ali atrapalhava ele. Algo ali impedia ele de ver o Senhor Deus. Por quê? A gente não sabe dizer ao certo o que acontece. Mas quem foi o rei Uzias? O rei Uzias, ele começou muito cedo o reinado dele. E enquanto ele começou a reinar, ele fez um voto com Deus. Depois você vai acompanhar a história dele ao certo, bem direitinho. Acompanha, lê no livro de 2 Crônicas, fala sobre ele. Ali fala o seguinte, que o rei, quando ele foi, o pai dele morreu com 16 anos, quando ele tinha 16 anos. E ele começou cedo o reinado. E o que acontece? Ele fez um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus e pediu a Deus que viesse a ser com ele. Eu vou ler para ser bem mais exato para você entender. Se você puder acompanhar, é em 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 6, no versículo 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus. Olha o que ele fez. Ele se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era homem sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, enquanto ele tinha Zacarias ao lado dele, ele buscou. Ele era um homem de Deus. Mas quando Zacarias faleceu, ele descambou. Ele desistiu de tudo. E enquanto ele estava vivo, e Uzias, ele era fiel ali a Deus, Deus fazia ele prosperar. Porque ele tinha como se fosse um pacto. Enquanto ele existir, eu vou servir a Deus. Só que ele morreu. Assim como as pessoas morrem, como os pastores vão embora. Mas você tem que permanecer. E ele não permaneceu. Quando Zacarias morreu, ele se desligou do voto que ele fez com Deus. Ele se propôs a buscar. Quando ele morreu, ele não tinha mais nenhum compromisso. Às vezes você, mulher que me ouve, você está super animada com o pastor da tua igreja, ou não. E quando o pastor vai embora da igreja, você não é mais a mesma. Você se torna fria. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque a sua fé tem que estar ligada a Deus. Você tem que ter esse voto com Deus. Ainda que o pastor vá embora e venha um que eu nem goste. Mas eu vou permanecer na presença de Deus. Na presença de Deus. Eu vou buscar, eu vou de alguma maneira me preencher. Eu não posso depender do pastor, eu não posso depender de um amigo. Não, eu tenho que depender de Deus. Amém? Mas não é aí que eu quero chegar. Eu quero que você entenda o que Deus quer falar com isso. Uzias era bom enquanto estava servindo a Deus. Depois que parou de servir a Deus, ele atrapalhava Isaías de ouvir a Deus. Ou seja,
enquanto ele estava vivo, Deus não podia escolher Isaías. Por quê? Porque ele atrapalhava a vida, atrapalhava os caminhos de Isaías. Isaías não conseguia ver Deus. Após a morte do rei Uzias, Deus se apareceu a ele. O que Deus quer que você entenda com essa mensagem? Deus quer um exemplo. Deus quer que você entenda que dentro de você tem um Uzias que atrapalha você de ver a glória dele. Você sabe o que é o seu Uzias. Ontem eu estava falando com jovens sobre essa passagem e até dei exemplos de que qual é o Uzias de um jovem. É um namoro errado, é a prostituição antes do casamento, é, vamos se dizer, um vício de videogame, isso jovens, um vício de videogame, ou a preguiça, tamanha preguiça, e várias outras coisas que a gente falou ontem. Mas qual é o seu Uzias? O que te atrapalha de ver a glória de Deus, de ter uma intimidade com Deus? Você conhece o seu Uzias, você conhece o que te atrapalha, você conhece aquilo que te impede de ter um crescimento espiritual, de conquistar. Porque se você não está preparado espiritualmente, se você não está alicerçado, Deus não pode dar aquilo que você deseja, porque você ainda é criança na fé. Imagine que eu já dei esse exemplo, um pai jamais vai dar um filho um carro para ele dirigir antes da idade certa. Ele não pode pegar um filho de 14, 15 anos e dar um carro para ele dirigir. Por quê? O filho não tem estrutura para isso. É a mesma coisa você. Quando Deus começa a mostrar para você, começa a se mostrar para você, quando Deus começa a te alicerçar com todos esses problemas que você tem vivido, é um alicerce, porque Deus vai responder o que você deseja. Ele vai dar o que você anseia, Ele vai dar. Só que se Ele te der antes do tempo, ele te prejudica, porque Deus conhece você, Deus sabe a hora certa para tudo. Deus sabe de todas as coisas. E às vezes tem algo dentro de você que bloqueia Deus de trazer as experiências dele, de fazer você crescer espiritualmente e assim amadurecer a sua fé. O que tem te atrapalhado? Às vezes o que tem te atrapalhado é a mágoa. Você é uma pessoa que está cheia de mágoa no seu coração. Seja mágoas antigas ou mágoas recentes, o seu coração sempre está sendo bombardeado, porque o seu coração não tem uma blindagem. Você é como se o seu peito fosse aberto. Todas as palavras que falam vêm e rebenta com você. Entende? E o seu coração é magoado. Às vezes, o seu Uzias, o que tem te atrapalhado é um vício. Vício em internet, vício em celulares, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Esse às vezes é o seu Uzias. Às vezes você deixa de fazer algo na tua casa para ficar de cara no telefone, na internet. E isso tem te atrapalhado. Às vezes é a televisão. Tem mulheres que ficam altas horas em televisão, esquece até da comida do marido. Isso te atrapalha. É pecado? Você assistir uma televisão, você olhar o seu WhatsApp, você ver. Não, gente, não é pecado. Mas dentro há um vício. Tudo que é vício, tudo que vicia é o seu Uzias. Tudo aquilo que te limita
que te impede, que te domina, é um Uzias na tua vida. O que tem sido o seu Uzias? Eu posso dar aqui muitos exemplos. Muitos exemplos eu posso dar. Mas você conhece os seus Uzias. Você conhece aonde é que dói. Às vezes o seu Uzias é o coração apegado no seu filho, ou o coração apegado ao seu marido, ou ao seu trabalho, ou ao seu namorado, ou eu não sei mais, nem tenho mais exemplos para te dar. Qual é o seu Uzias? O que tem te atrapalhado? Você que é jovem, você que é solteira, você conhece um homem e mal conheceu o rapaz, você saiu com ele, foi dar uma volta e já se entregou. Você não consegue se guardar. Este é o seu Uzias. Você tem que entender, aprender a identificar quem é o seu Uzias. Porque quando você identifica, você viu o que é, você começa a mudar as suas maneiras, ou seja, o que você tem dado para os seus Uzias, você tem alimentado os seus Uzias. E na hora da luta espiritual, quem é que vai ganhar, irmã? É o espírito ou é o Uzias que está dentro de você? Quem você tem alimentado? Quem vai ganhar na luta espiritual? Quem você tem alimentado? Você tem alimentado os seus Uzias, ele vai estar forte. E o espírito vai estar fraco. E aí você vai perder a guerra para os Uzias. Por quê? Porque você não tem alimentado o teu espírito, não tem alimentado o que está dentro de você, o Senhor Jesus que está dentro de você. Então você tem que descobrir que tem me atrapalhado. Qual é o vício que eu tenho? Qual é a coisa que me atrapalha diante de Deus, que me atrapalha de ter mais experiências com Ele? Quando você começa a entender, descobrir aonde está esse Uzias, aí você tem que começar a atacar. Você já aprendeu quem é, você descobriu qual é o seu Uzias e você descobriu que ele tem que morrer, que você tem que acabar com ele. Porque se você não acabar com ele, ele vai acabar com você. Então você vai começar a entender que você precisa se desligar dele. É fácil? Não é fácil. Mas você está mostrando para Deus que Deus ele tem como se diz, o primeiro lugar no seu coração. Imagine só, vamos supor que o homem ele tem dentro dele, uma mulher passa na rua e ele começa a observar a mulher. Passa na rua, aí ele olha, ele mexe. E aí ele entende essa palavra e ele começa a se policiar. Aí quando lá na frente vê uma mulher bonita, o Uzias que está dentro dele começa a falar: olha que a mulher bonita está vindo. O Uzias está dentro dele. E ele está lá, sangue de Jesus tem poder. Repreenda, Senhor. E o Uzias dentro dele, olha porque ela vai passar. Olha que é bonita. E aí ele olha, acaba por olhar a mulher bonita passando. Mas aí ele percebe que aquilo doeu. Porque quando você faz algo que não agrada a Deus e você sabe, aquilo dói o seu coração. Você se sente frustrada, você se sente derrotada. Aquilo te deixa triste. E aí esse homem resolve falar assim: poxa, eu tenho que me policiar, eu tenho que mudar. Então eu vou começar a orar. Ele começa a alimentar o espírito, porque quando ele tiver que lutar, o espírito dele está forte, não está fraco. E ele começa a orar,
ele começa a ler a Bíblia, ele começa a ter mais comunhão com Deus, ele para de ouvir mais músicas do mundo e começa a ouvir um pouco mais de louvores. Ele começa a trabalhar o espírito dele, do Senhor Jesus dentro dele. Aí ele está lá andando na rua e de repente vem uma moça bonita. O Uzias dentro dele morreu porque ele deixou de alimentar o Uzias? Não. Não morreu, porque o Uzias nunca vai morrer. Mas o Uzias vai estar tão fraco, e não vai conseguir mais tirar ele do foco dele, da meta dele. Imagine lá o espírito todo forte, todo robusto, e lá o Uzias magrinho, raquítico, aidético dentro dele, morrendo já, sem força, tuberculoso, de tão fraco que ele está. E aí, de repente, ele vê lá a mulher bonita vai passar perto dele. Aí lá o Uzias vai tentar falar, mas ele nem tem força. Por quê? Porque o espírito dele está forte. Às vezes, mulher, o seu Uzias é o seu gênio. Você é geniosa, você é muito geniosa. Tudo é do seu jeito, a sua maneira, você não concorda com nada, você não é humilde, você é orgulhosa. E isso tudo te afasta de Deus, é um Uzias dentro de você. Mas você é muito importante ainda para Deus, mas Ele quer que você mude. Então mude. Então procure aí, encontre esse Uzias de você. E começa a evitar, a não dar alimentos para ele. Começa a impedir ele de crescer. Alimenta o teu espírito. Porque quando você chegar ao momento de confrontar esse problema, quando chegar o dia daquele de você ter que brigar espiritualmente, é dois lutando. Aquele que você mais alimenta vai ser o que vai ganhar. Quem você está alimentando? Quem está forte dentro de você? Ah, mas eu sou de Deus, eu vou na igreja. Ninguém está discutindo que você não é ou que você é de Deus. Mas até você que é de Deus, você tem um Uzias que tem que ser quebrado de dentro de você. E se Deus está falando, é porque Ele sabe que precisa mudar. Então tira isso do seu coração. Não vai ser fácil, e muito menos vai ser de um dia para a noite. Mas você tem que lutar contra isso. Começa a lutar, porque Deus vai te abençoar. Muda o interior, fala para Deus, blinda o meu coração, me ajude a liberar perdão, me ajude a tirar esse gênio forte, esse orgulho, essa altivez. Me ajude, me ajude. Deus vai te ajudar. Alimenta o espírito dele dentro de você, pois ele vai te abençoar. Ore. Não precisa pôr palavras lindas na sua oração. Não, apenas o que você está sentindo, o que você tem estado passando, o que você está passando, o que você tem sentido no seu coração que dói a tua alma, você vai expor para Deus. E aonde você vê que é os seus Uzias, você vai expor. Deus conhece, mas você vai expor para Ele qual é o seu Uzias e que você quer que ele morra dentro de você. Comece a mudar, comece a orar para que Deus venha te moldar, porque assim Ele vai te abençoar. Amém? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Eu sei que hoje você pode ter passado um dia muito difícil. Às vezes hoje foi um dia muito complicado para você. Hoje foi um dia de muita dor, de muita tristeza, para você agora querer uma palavra de refrigério,
puxa, eu queria uma palavra que me animasse, porque hoje eu tive um dia de cão, eu tive um dia horrível, ou uma semana horrível. Deus vê todas as coisas. Mesmo na sua dor, na sua dificuldade, Deus, Ele quer que você vença. E não tem coisa melhor que na nossa luta, no dia de luta, a gente encontrar o foco do problema para a gente chegar e resolver. Eu não estou dizendo que você é o culpado por todos os seus problemas. Não, eu não estou falando nada disso. Mas se existe algo de errado, começa a mudar. Você às vezes, você endeusa demais o seu esposo. Você endeusa demais pessoas que vão te frustrar, que vão te desanimar. Começa a olhar para Jesus. Começa a ter uma vida com Deus. Essa dor que você está sentindo, pode ser que ela ainda dure algum tempo, mas ela não vai mais tirar a sua paz. Esse problema que você tem passado, ele está tirando a tua paz. Não pode. Onde está o seu coração? Puxa, mas eu estou quebrada. Puxa, eu descobri coisas ruins. Eu sei de coisas ruins da pessoa que eu amo. E isso lhe traz profunda dor. E eu nem posso te julgar, eu nem posso falar nada, porque eu não estou aqui para condenar por que fez ou por que deixou de fazer. E nem Deus. O que Deus quer é que você entenda que Ele tem que estar em primeiro plano na tua vida. Quando Ele estiver em primeiro lugar, nada vai te atrapalhar. Nada vai te impedir. Entenda isso, irmã. Mulher de Deus que me escuta, coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Você vai dobrar os joelhos e vai falar com Deus: Deus, eu estou quebrada. Eu estou literalmente entristecida, decepcionada. Mas eu quero que o Senhor cure o meu coração. Eu quero ter paz nessa minha dificuldade, porque se eu estiver em paz, eu vou ter clareza para lutar por esse problema. Mas se eu estiver aflita, se eu estiver no chão, eu não consigo lutar com nada. Você, mulher que me ouve e que está frustrada no seu relacionamento, você tem sido traída, você tem sentido essa dor da traição. Levanta a sua cabeça. Deus jamais vai te abandonar. O homem, o mundo pode abandonar, mas Deus não. Então você tem que encontrar o conforto do Senhor Jesus agora, nessa dor. E seja qualquer outra dor que você esteja sentindo, você vai encontrar Ele agora. Porque é nos momentos mais difíceis que a gente encontra o Senhor Jesus. Então encontra Ele. Aí na sua casa, no seu leito do hospital, no cantinho do seu quarto, ou no banheiro, ou no carro, onde você estiver, você pode encontrar o Senhor Jesus no seu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém? Deus abençoe você, medite nessa palavra e Deus, eu tenho certeza que Deus jamais vai te abandonar. Um grande abraço, fiquem na fé. Você vai ouvir um louvor agora e se prepara para a oração. Em nome de Jesus.
voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em ti. Às vezes